Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalô e Calgondá, e esse é o canal do YouTube social da blog, né? O blog que tem textos publicados, textos escritos, www.milá-fa.com.br. Não deixe de ir no blog para ver os textos que abrangem muitos assuntos que são tratados aqui, assuntos de teologia e religião, e você pode ter interesse. Quem gosta de ler, ao ver só de ouvir, pode encontrar algum conteúdo bom lá. Bom, neste vídeo eu vou responder uma questão teológica importante, né, com muitos comentários, não vai ser um vídeo curto, lamento, mas quem tiver curiosidade, assista, eu não vou dividir em duas partes. Por que Deus permite o mal na nossa vida, né? Por que o mal cerca a humanidade? Por que a gente está assistindo ao mal? Se Deus é tão perfeito, se Deus é tão bom, gosta muito da gente, por que Ele permite o mal no meio de nós? Porque Ele não pune o mal? Essa é uma questão teológica muito relevante e eu vou tentar responder ela aqui sobre um aspecto nesse vídeo, na realidade curto, baseado no assunto que vai ser tratado, tá bom? Então vou seguir, quem tiver curiosidade segue, se não, tem muito vídeo por aí, tem texto no blog que você pode assistir. Bom, vamos lá. Então, esse é um vídeo longo, né? Só lembrando, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Esse vídeo, eu falando como Babalaô, estou falando sobre essa religião, a religião afro-brasileira, e no qual o IFA é parte dessa, o culto que cuida disso, né, de entender a teologia, de passar a teologia para as pessoas, e tudo que eu falar aqui é baseado nessa teologia, não são invenções minhas, não são cópias de outras religiões, eu vou falar aqui apenas o que está nessa teologia, então é a visão desta religião sobre esse assunto, sobre essa teologia, ok? Bom, a primeira coisa nesse assunto, esse tema, primeiro eu vou fazer um comentário rápido aqui, né, assim, no que pese nada vai ser rápido esse vídeo. Comentário rápido é o seguinte, esse tema do mal humano é o que acerca todo mundo. Eu vou tentar inserir alguns comentários aqui e um vídeo de, sei lá, de meia hora, não sei, os 40 minutos como vai durar esse. Cara, não é suficiente para falar sobre o mal, né? Mas, assim, é um aspecto, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem dois tipos de mal na nossa vida. O mal humano, né, que nós fazemos, e o mal teológico. Eu vou falar sobre essas duas coisas aqui. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o mal teológico. Se você quiser entender por que ele existe, o que ele é, vai lá. Aqui eu vou abordar uma coisinha, mas lá eu falo com muito mais detalhes sobre essa questão. Então, o mal, cara, o mal é um fenômeno humano, né? Nós estamos falando aqui porque Deus permite o mal, né? Essa é a grande questão que nós estamos falando aqui. Então, lembra o seguinte, o mal é humano. Nós fazemos o mal a nós mesmos, tá? Lembrando, e por que isso acontece? A primeira coisa é o seguinte, cara, a vida é nossa, nós estamos vivendo. Ninguém vai viver essa vida por nós. Então, o que está acontecendo aqui, se a gente faz alguma coisa, se a gente sofre alguma coisa, faz parte desta aventura terrena de nossa alma perene. Olha só, essa frase é muito interessante. Eu digo isso, a vida é uma aventura, né? Assim, é uma aventura que a gente faz. E a nossa alma é perene. Então nós estamos aqui vivendo, né, uma aventura. Essa frase eu falo, sempre falei aqui, esses dias eu ouvi um padre, estava num blog, não sei se eu cheguei a comentar, o cara falou a mesma frase que eu, cara, é um católico, estudou teologia, né? Lembrando que o padre estuda 10 anos de teologia para poder, né, estuda filosofia, estuda teologia, estuda psicologia, para poder ser padre, né? E ele falou a mesma frase que eu falei, é isso aí, a visão dele pode ser, não seja, algumas pessoas passem, mas aquele padre que lá teve essa visão, a mesma coisa, né? Então, a vida como uma aventura é um desafio, né? Então, significa, como sendo um desafio, ela vai ter coisas que nos desafiam, coisas que nos atrapalham, que nos punem, coisas que dão errado, né? Então não tem como a gente evitar. O mal é uma coisa dela, assim como também o acaso. A gente não pode querer que tudo que acontece na nossa vida foi Deus que mandou. Não é assim, não. Assim, depois que a gente começa aqui, Deus nos assiste, mas as coisas que vão acontecendo aqui com a gente, o acaso, o azar, o certo, o errado, acidentes, a própria natureza, isso tudo que está acontecendo com a gente aqui faz parte do contexto aleatório, da probabilidade das coisas darem certas ou não. Se não houvesse essa aleatoriedade, essa coisa aleatória, né? Aleatoriedade, e essa coisa indeterminada, a vida seria uma coisa muito fácil, né? Seria muito chatinha, né? Tipo aquela coisa de Matrix lá, das Matrix que não deram certo, né? Você entra aqui, você ia saber o que está acontecendo, agora acontece isso, aquilo, e no final termina, vamos para a próxima. Aí depois, enjoei, não quero mais, né? Então o que torna a vida interessante, essa aqui é uma interpretação religiosa, teológica do sentido da vida, né? É isso, né? Ou seja, de ter esse desafio para as almas que são perenes. E esse é um conceito importante que está nessa religião e está em muitas outras religiões que eu vou estar citando aqui.
A vida é temporária, né? A vida é um intervalo muito, muito, muito curto de tempo, gente. Ó, né? Já foi muito menor. Hoje a gente está conseguindo estender aqui, né? Está sendo muito comum pessoas que vivem até 70, 80, 90 anos, né? Ou 70 já ficou, né? Antigamente 60 era velho. Nossa, muito velho. 70 velho. Hoje as pessoas ainda estão na vida útil a 70 anos. Então, assim, isso está sendo estendido demais. Antigamente a vida tinha 30 anos, a pessoa vivia 35 anos, né? Então o período está estendendo. Então a vida é temporária. E você querer entender que a alma só dura esse período aqui, cara, essa é assim, deve ter pessoas que acreditam nisso, mas eu acho que não tem muito bom senso você entender que a alma vai viver, né? Que o nosso contexto de existência está nessa coisa curta. E como eu falo, você pode estar vivendo e de repente cair, né, um avião na sua cabeça, cair um meteoro na sua cabeça, um terremoto. Coisas que não são previstas, né? Não fazem nem parte do mal humano nem do mal teológico. Gente, basicamente, olha só, aconteceu aquilo ali e acabou, tá certo? Né? O barco afundou, N coisas acontecem aí que são totalmente aleatórias, né? Então, então esse conceito é importante que eu estou falando para você da vida ser temporária e a alma retornar. Isso, por que eu estou falando disso? Porque isso desmistifica uma série de entendimentos que as pessoas têm dessa coisa da vida, dessa coisa por ser temporária. Esse é o conceito aqui, é o que a gente pode chamar da visão parque de diversões da vida, né? As pessoas têm críticos que falam, você acha que a vida é um parque de diversão, você está aqui se divertindo. Não é isso, né? Não é isso. Pode parecer, mas não é isso. Eu digo só que ela é temporária, que ela é uma aventura desafiadora, mas que tem várias coisas juntas. Você carrega várias coisas juntas, mas não é uma visão parque de diversão. Mas contrasta com a outra visão, aquela visão bala de prata, que você entra, termina, e aí o resto é inferno no céu, né, dos católicos, tá? Bom, vou tentar falar um pouco mais devagar aqui, né? Tá certo? Então, assim, o que muda essa questão da visão parque de diversão? A questão da adição do julgamento e da punição, né? Ou seja, a religião diz que você tem, pelo que você faz na sua vida, você será julgado, não só em alguns momentos ao longo dela, como no final da vida você terá que prestar contas a Deus e, eventualmente, a sua alma perene, a sua alma contínua, poderá lá, né, no céu, no Orum, ou no seu espaço espiritual superior, sofrer punições, sofrer restrições de várias naturezas. Depois a gente pode falar sobre elas aqui, tá? Mas esse contexto de julgamento pela sua condução de sua vida e punição retira essa aplicação do conceito parque de diversões aqui. Realmente, se você for achar que a vida não tem nenhum tipo de punição ou não tem nenhuma vigia, que você não é obrigado a ter um código de ética e de valores aqui, você pode entender realmente que a vida seria um parque de diversões. E seria pior, aí aqui seria um tumulto geral. Se as pessoas vivessem aqui sem uma religião para orientar elas, para botar ela dentro de um contexto de ética e de valores, né? No qual direcionasse esse comportamento, né? Lembrando que as leis civis humanas são baseadas no conceito religioso. Você pode contestar isso, mas é verdade, foi a religião que trouxe essa visão de comportamento, e aí os códigos civis são derivados na sua maioria sobre isso aqui, adicionando outras coisas aqui. Mas a religião sempre foi um conceito perene de valores e ética e moral. Isso é uma discussão profunda aí, né? Mas vai ficar por aqui assim, tá? Então é esse conceito que tira da gente essa crítica de ser um parque de diversões, que qualquer coisa que você fizesse aqui, vamos para a próxima, né? Assim, seria uma brincadeira tipo aquele seriado, Westworld, matou, acorda de novo, começa de novo, ia ser uma bagunça geral. E não é isso, né? A alma sendo perene, existindo, né? Mesmo que seja por outra vida, mas tendo aqui o julgamento, eventualmente punições, alguma coisa, isso tira todo esse contexto de ser um parque de diversão. Com relação a isso, eu queria comentar uma vez, não sei, poucas pessoas devem ter visto, mas eu vi num podcast, né, do Inteligência Limitada, uma entrevista com um especial de Umbanda, com 3 umbandistas lá, o pessoal de São Paulo, né? Lembrando que, né, São Paulo não só enterrou o samba, como enterrou a Umbanda, né? Então tá lá 3 umbandistas, aí um desses umbandistas lá, um bobalhão, ele falou, a visão, aquele vozinha macia dele, na visão, não, na visão nossa. Eu não sei de onde ele tirou essa visão da Umbanda, né? Porque a Umbanda é católica e ele está ali inventando, não, na visão nossa, Deus, não existe pecado, você pode viver, você vive com suas consequências, mas não tem pecado, não existe pecado. Aí ele falou aquela bobagem toda, eu falei assim, só queria trazer você, hoje, por que eu estou trazendo isso, né? Porque é um bobalhão. O cara não sabe nada de teologia, nem de Umbanda, nem de nada, né?
Então, assim, essa visão de que a vida, que não existe pecado, que pecado é a invenção dos católicos, isso é mentira, não é verdade. Essa pessoa não tem a menor ideia de teologia de religião nenhuma. Como eu falei, você não pode vir aqui sem o conceito do que é certo e errado. Pecado, sem estender a questão dos pecadinhos, né? Pecado é o que é certo, o que é o que é não certo, né? Então sim existe o pecado, sim existe a violação da orientação de Deus para aquilo e as punições associadas àquilo e a punição final. Essa questão de ver, não, existe só ação e reação e consequência, é a visão idiota, de que o cara pega só um conceito lá hinduísta que os kardecistas botaram, não, tudo aqui que importa é karma, né, da sua vida. O que você faz, você tem consequência, você não tem pecado. Essa é uma visão para a pessoa entender, é como se ele não tivesse Deus, né? Não tivesse Deus no processo como um todo. Então, uma visão muito alegórica, né? Muito alegórica disso aí. E essa visão, o que ele está falando, ele não inventou da cabeça dele, não. De fato, mais ou menos na década de 90, 2000, tinha essa coisa que o pessoal, mesmo quando o Brasil dizia, não, a religião não tem pecado, tinha muita Yellow Chá que falava isso, repetia essa frase que dela ouviu de alguma coisa e ficava repetindo. E essa foi uma das primeiras coisas que eu fui pesquisar e descobri o seguinte, que não é verdade. Sim existe pecado. E sim existe uma cobrança do que você deve fazer. Sim existe a questão do Iwa, né, do bom caráter, o caráter ideal. Cara, assim, a pessoa que fala isso, ela não tem ideia disso, né? Então, esse umbandista lá, quando ele falou essa bobagem, né, que inclusive foi o meu umbandista que apoiou, disse que era muito legal quando teve um outro pai de santo lá de São Paulo que fez festa para Pombogira na Umbanda numa boate, né? Então, ele disse que era muito legal, que está tudo muito certo, né? Mas então, o bobalhão ele repete essa coisa como se fosse. Como pode ter gente que acredita nisso hoje? Então, eu queria dizer a você o seguinte, cara, que se você hoje tem essa visão de que não existe pecado, que pecado é a versão da Igreja Católica, você está errado. Não é verdade. Sim, existe pecado. Todas as religiões têm um conceito de certo e errado e da punição para isso que você faz, tá? O julgamento e a punição faz parte de qualquer teologia, cara, em qualquer lugar do mundo, lembra? O mundo inteiro, um monte de religião, todas elas têm lá, assim como existem alguns conceitos muito comuns a ela, o conceito da vida, o conceito do julgamento, o conceito da punição, o conceito do esquecimento, de você nascer de novo, esquecendo tudo lá, de reviver várias vezes. No mundo todo, esses conceitos teológicos estão em qualquer religião bem estruturada, bem sucedida, passando para as pessoas. Isso não muda, você não pode acreditar. Inclusive, uma vez eu critiquei aqui num outro vídeo, falei assim, a ideia da católica, da vida única, né? Que você só vive uma vida, essa bala de prata, e que você na realidade vive aqui buscando, quando morrer, ter uma vida eterna junto a Deus. Os católicos entendo que é o entendimento deles, mas isso não faz o menor sentido, né? Não tem o menor sentido de você ter uma vida única, curta ou longa, ou sorte ou azar, você não tem objetivo, viveu, e aí você passa a viver com o sentido de ficar esperando morrer para ficar junto de Deus, ser libertado e ficar no paraíso, porque você tem dois caminhos, né? Você vai para o paraíso, você vai para o inferno, e o inferno também deles, o conceito é, você vai ficar lá sofrendo o resto da sua existência. Gente, caraca, né? É isso, que esse tipo de conceito, as pessoas podem achar que a religião não muda a forma como a gente vive hoje, não influencia a vida. Sim, a religião influencia, inclusive, a nossa vida. Se você acreditar nesse conceito, passar a entender, direcionar a sua vida para isso, você vai ver um zumbi religioso, né? Assim, um zumbi, ficar pensando o seguinte, eu tenho que ficar o tempo todo rezando, não sei o quê, para que eu vá para o céu e não caia no inferno. Assim, isso muda a forma como as pessoas procedem na sua vida real, como elas buscam a meta dela. Assim como no Islã, né? Aquela coisa que você morrer lá defendendo alguma coisa da religião, você vai para o paraíso com as virgens lá, muda a forma como eles vivem. Eles passam a não dar valor à vida, beleza, eu quero morrer pela religião, que vai lá, vai ser muito melhor. Então, sim, a religião, as ideias que ela passa para você, muda, influencia diretamente a forma como você vive. Tem a questão dos espíritas que acham a vida expiação e viver no retrovisor, olhando as suas vidas passadas, por causa da questão do karma, né? E essa daí. Então, sim, isso de fato muda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses conceitos religiosos que são passados, né? Qual é o entendimento que essa religião tem, né? Que eu passo para todo mundo. E, mais uma vez, não é uma religião especial, não. Ela é igual a muitas outras. Se você for considerar uma boa religião, ela fala o que todo mundo fala, mas aqui eu falo a religião que eu pertenço, né? Então, a vida, cara, a vida é um desafio, de fato é um desafio, mas é um desafio assistido por Deus. Assim, Deus nos assiste, né? Através do quê? De um contexto de coisa, dos orixás ou dos anjos, como você entende, dos santos, dos profetas, dos Adiogun. Já existe um contexto
teológico aqui, né, metafísico, que nos suporta, nos assiste, tanto no sentido de nos elevar, nos ajudar, como no sentido também de nos punir em vida ainda, não só na questão do julgamento. Né? Então, você não pode esquecer esse contexto, em que você está o tempo todo aqui sendo acompanhado por Deus, por mais que você não acredite nele, mas ele acredita em você, ele está presente na sua vida, né, em mínimas coisas. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, né, a questão de como é que você vê a sua fé em Deus, tá certo, né? Então, vamos lá. Bom, vamos lá desacelerar de novo, né? Então eu falei que a vida é um desafio assistido por Deus e diz que tem esse contexto, e as religiões explicam esse mesmo contexto com nomes diferentes. Por isso que eu falei de orixá, de anjo, de profeta, de Adiogum, ou seja, existe um contexto. Cada religião procura nos transmitir de forma diferente, mas elas estão se referenciando basicamente a mesma coisa, né? São as mãos, né? Os dedos, as mãos e os dedos, os braços de Deus que tocam a nossa vida, tá? Agora, o que a gente entende dessa religião sobre isso tudo é o seguinte, que a nossa alma escolhe a vida que vai ter, né? Eu já falei sobre isso, contexto teológico, tem vídeos que eu falo sobre isso. A gente escolhe a vida que vai ter, os objetivos, e Deus nos dá, antes de nascer, os instrumentos para que a gente possa atingir aqueles objetivos dessa nossa vida de desafios aqui, tá? Só que existem alguns elementos aqui que tornam isso, dão uma chacoalhada nisso aí, né? Porque se fosse tão simples quanto isso, eu estabelecer meus objetivos, ganhar meus instrumentos, descer para cá e executar, tudo seria perfeito, não tivesse o mal, né? Então, mas existem coisas, um instrumento é o esquecimento, o próprio arbítrio, né? A gente tem um arbítrio de fazer o que quiser, a autodeterminação, o acaso, coisas que vão lá, né? O mal que a gente sofre, inclusive, de outras pessoas que se desviam, o mal nos afeta, né? Não o mal teológico, o mal humano, né? E essas coisas todas juntas e atuando, né, junto, fazem com que o destino esteja fechado. A gente vem para cá, mas não tem nenhum destino fechado, porque esses fatores que eu passei para você transformam e dão uma chacoalhada, e cabe a gente nos encontrar e buscar o caminho. Sempre é o seguinte, entendimento dessa religião que você naturalmente vai buscar e vai ter o melhor caminho naqueles objetivos que você traçou, tá certo, né? Mas a qualquer momento você pode trocar esses objetivos. Então, isso quer dizer que, baseado no que eu disse aqui agora, que a vida não é um parque de diversão e muito menos é um roteiro de filme, né? Que você tem lá, vai acontecer isso agora comigo. Não é assim que acontece. Imprevisto acontece, às vezes quando você vai nascer, você pode nascer com o corpo, que você nasce com alguma deficiência. Mas Deus que previu isso aí? Não, pode ter sido justamente a cada geração. Não existe garantia que o corpo humano consiga fazer tudo certo. Aquela pessoa que te geriu pode ter tido algum problema genético, pode ter tido algum problema durante a gestação que prejudicou. Então, existe um acaso também que pode te aprisionar, às vezes, num corpo que não é o que você tinha planejado. Tudo isso faz parte dessa determinação que permite dizer para você que não existe, né, destino traçado. E que Ifá, como parte dessa religião, não está aqui para dizer para você qual é os passos do destino que estão traçados para você. Esse é um conceito que não tem. Ifá não prevê o seu futuro. Eu já falei isso. E nem pode prever o seu destino. Ele pode dizer o seguinte, pode analisar os seus problemas atuais e te orientar em coisas que aparentemente o cara interpreta ali que seriam boas para o seu caminho, ou dizer coisas que estão te prejudicando e coisas que vão estar te ajudando para que você faça aí. É por isso que vai fazer, né? Então é por isso que tem muito valor que entende o seguinte, que Ori, né? A pessoa do Candomblé fica brava, mas que Ori é uma coisa que pertence a Ifá, né? O contexto, né? A relação, nossa relação com Ori. Por quê? Porque se Ori está ligado ao nosso destino que a gente tratou com Deus, e Ifá é o oráculo que interpreta isso, né? Porque o Orumilá estava lá na entrevista em que você pediu o destino com Deus, então existe uma ligação direta de Ifá com Ori e com esse destino posterior, tá certo, né? Sendo que a chave é o caminho, buscar o caminho para você. Por isso que a gente fala isso e fala, olha, o Ori, o Candomblé foi muito, o Candomblé é especial, eu já expliquei isso, né? Foi muito especial, né? No sentido de ter as cerimônias, né? Toda a parte de liturgia, como eu falei, a prática de lidar com Ori. Mas o conceito de Ori, de verdade, ele está muito mais ligado a Ifá do que está ligado ao culto de Orixá. Bom, retornando aqui ao caminho do mal, né? O mal humano, né? O mal humano é esse que a gente sofre, que a gente reclama tanto, que acontece, não sei o quê. Cara, isso é um desvio da alma, né? As almas não nascem para ser o mal, tá certo? Elas se desviam por algum motivo, talvez, assim, eu vou seguir com essa interpretação.
e aquilo é alguma coisa imprevisível. E o mal humano, quando acontece com você de forma grave, crimes, psicopatas, criminosos assim, isso é um desvio da alma ali e é algo imprevisível e vai lhe prejudicar de forma definitiva, mas não é alguma coisa que foi predestinada. Faz parte daquele contexto, lembra que eu falei, o contexto da imprevisibilidade, dos acontecimentos aleatórios e probabilísticos que podem acontecer com você. Um outro pedaço disso, que é aí que nós estamos falando aqui, né? Então olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte, o mal humano não é alguma coisa que Deus consiga evitar, porque olha só, existem dimensões diferentes, né? Deus está cá, está aqui, então não existe uma interferência direta, e o mal humano faz parte daquele conceito. Agora eu vou juntar, né? Antes de eu falar do mal teológico. Ele faz parte do quê? Daquela coisa de as pessoas nascerem, poderem se desviar, a vida é a nossa aventura, tem várias coisas atrapalhando, uma delas é o mal humano que vai acontecer, assim como tem guerra. Por que Deus não evita a guerra? Porque você decide fazer uma guerra, você decide matar outra pessoa. Essas coisas fazem parte dessa aventura, e você terá outra chance de viver e corrigir isso aí, lembra? Aí a gente volta de novo, tem que juntar com o conceito de, olha, a alma é perene, mas a vida é cíclica. E tudo isso que você fizer aqui do mal e do bem vai lhe pesar, vai lhe contribuir para uma outra existência, assim como também as punições que vão ser sofridas ali, por piores que sejam, por mais sofrimentos que causam a alma, né? Consequências que trazem quando volta. Isso tudo faz parte desse contexto complexo que é a vida, né? A gente tem que entender por onde a gente está. Então estou tentando trazer assim, o entendimento da religião do contexto da vida. Estamos aqui nessa nossa aventura humana, né? A alma tem uma aventura humana que está aqui. Então o mal humano, ele vai interferindo. E a gente pode dizer o seguinte, mas Deus tinha que interferir, jogar um raio quando a pessoa fosse fazer o mal. Cara, não pode ser assim, nem sempre o mal é mal, né? O próprio conceito de mal é relativo. Você pode achar que aquilo ali é um mal para você, e aquilo ali é uma questão normal da vida. Não estou falando dos casos extremos de criminosos, mas casos extremos de violência, né? Mas não tem essa interferência direta, senão a gente estaria aqui o tempo todo vivendo, será que estou fazendo alguma coisa errada? Senão a gente viver como os católicos ficam, né? Será que eu estou fazendo pecado? Será que o diabo vai me levar? Será que eu vou ficar para o inferno? A gente tem que evitar esse tipo de visão. Olha só, isso. Se a gente for uma pessoa boa, se a gente cultivar boas virtudes, a gente vai normalmente se afastar do mal humano, né? Claro que nem sempre é possível, que é a coisa que às vezes está fora do nosso controle, fora do controle de todo mundo, né? Agora, o mal teológico, esse sim, esse está associado à sua jornada, né? Que é o mal teológico? É o mal que vem na parte espiritual. Eu já falei sobre isso, né? Então, sim, existe uma disputa por nossa alma, né? Existe Deus, Elenini, que é a divindade da infelicidade, né? Orumilá e os orixás, né? Temos um quadrilátero aqui, sendo que Deus, Elenini e Orumilá estão juntos na hora que você vai lá definir sua vida, né? Então, ou seja, Elenini está lá, a divindade do infortúnio, está lá vendo o que você está pedindo e ela vai tentar te atrapalhar. Orumilá está vendo o que você está pedindo e vai tentar lhe ajudar, né? Entendeu? Então Deus ele se divide dessas duas partes, né? Então existe uma disputa lá. E tem os orixás, que é a atuação de Deus no sentido de lhe ajudar, então, né, a você realizar. Sendo que ele tem pro lado dela, né, a Jé e os Adiogun, que estão aqui no contexto do Aie. E Orumilá e os orixás estão no contexto do Orum. Então a atuação do mal, de atrapalhar, está muito mais próxima da gente do que a atuação para lhe ajudar. Isso é uma coisa importante para a gente entender, né? O que eu quero dizer com essa construção, essa explicação aqui, talvez para muita gente um pouco complexa, é que esse contexto de ajudar ou atrapalhar faz parte do próprio desenho, né, de Deus para a nossa vida aqui como um todo, né? Eu falei aquilo tudo antes para você entender que está na jornada, né? Eu não vou repetir tudo que eu já falei, mas você entendeu aquele contexto. Aí tem um outro contexto que eu estou falando aqui, teórico, é o seguinte, olha, tem um contexto aqui para nos ajudar e nos atrapalhar, né? Aí chega no ponto, mas por que Deus quer nos atrapalhar? Não, Deus não quer nos atrapalhar. O que Deus quer é que a gente busque a virtude da nossa vida, da nossa alma, da nossa existência, dos nossos princípios. E o que essa religião diz assim, Deus busca o nosso melhor caráter, Iuá, né? É a palavra que usa para isso, né? Então, é o melhor caráter, Deus quer a pureza das nossas intenções, a pureza não, a boa, o nosso bom comportamento, né? É isso que Deus espera da gente. E esse bom comportamento, ele tem que ser buscado. Você não pode declarar, eu quero ser bom. Não, olha só. Deus tem que lhe submeter ao desvio, ao que é errado, ao sofrimento, assim como lá no católico tem a história de Jó, né?
o livro de Jó tem, essa religião tem outros versos que vão no mesmo sentido. Deus lhe submete àquela dificuldade para que você faça a opção por você mesmo de buscar o bem e demonstrar que sim, você é uma alma que merece as bênçãos de Deus, as boas coisas que vão se refletir, seja nessa vida como também numa outra existência. Pode ser que você venha numa outra existência de outro patamar. E nesse sentido, isso que eu descrevi tudo para você aqui, com essa explicaçãozinha aqui, né, bem simples que eu estou falando, nos remetem a uma similaridade muito grande com outra religião. Né? Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, que é o hinduísmo, onde você tem o conceito do samsara, da vida que se repete, né? Do conceito do karma, das coisas que você tem que cumprir, do dharma, né? Das consequências que você faz, do dharma, dos seus objetivos. Então, é assim, estou dizendo o seguinte, esse conceito que eu estou falando dessa religião também encontra paralelo em outras religiões. Vai lá, religiões orientais encontra o mesmo tipo de coisa, das pessoas com as vidas sucessivas, de trazendo das benesses que ganham, que a gente vai conquistando. Então, essa, o que eu falo, uma boa teologia, elas são muito consistentes, são muito parecidas, né? Eu já vi muitas pessoas discutindo sobre isso, né? Sobre essa similaridade, diferenças, e realmente eu posso encontrar muito mais similaridades do que outra coisa, tá? Então, o que Deus nos submete a essa história toda, né? Do mal, das dificuldades, de algum, da perda, daquela história do livro de Jó, é o quê? É para que você faça essa opção do mal. Então o mal nos existe para nos fazer ir para o bem. Porque, né, isso tira esse conceito, aqui é só, a vida é só diversão. Não, não é só diversão. Então, indo também ao encontro do que os hindus falam, né, existe uma submissão da nossa alma a essas dificuldades nessa nossa jornada para que a gente faça essa opção pelo bem, para que a gente juste o bem, não só o nosso bem junto das outras pessoas. Que uma das coisas que Deus cobra da gente aqui é a nossa gentileza, é a nossa solidariedade, é a gente receber alguma coisa e também comunicar e trazer as pessoas para o bem junto da gente, tá? Então a gente encontra nesse ponto, eu já posso falar, dois tipos, né? Repetir, nesse momento já não lembro mais, né? O mal humano, que basicamente é o acaso, tá certo? É um desvio. O mal humano é um desvio, aquilo ali é um desvio, uma dificuldade na vida que você tem que procurar evitar, né? Mas às vezes você não consegue. E o mal teológico, essas coisas que às vezes nos afligem, você pode achar, por que as pessoas associam ao diabo, né? Que os católicos associam ao diabo, a gente não associa a nada, eu associo ao mal teológico mesmo, a Djel, de Ogum, que são as forças de Deus, né? Que atuam nessa vida, que nos testam para que a nossa virtude não seja apenas uma questão de acontecer, de preferência, seja uma opção da opção definitiva de não ser aquela parte do mal, não ser ruim. Né? Você tem que fazer a opção pelo virtuoso como uma opção que venha de dentro de você e não simplesmente já tá bom, eu vou seguir esse caminho, porque seguindo esse caminho eu vou ser abençoado. Essa é uma coisa importante. E quais são as consequências? Vou repetir, eu falei um pouquinho, vou repetir agora com mais consciência. E quais são as consequências para a gente esse bom caminho, o bom caminho do caráter? O bom caminho do caráter vai fazer você ser abençoado de duas maneiras. Né? E o caráter não só nas suas atitudes, não só com você mesmo, você com a sua família, você com a sua comunidade e tal, né? Você sendo generoso, você sendo gentil, você sendo uma pessoa que abrace todas as pessoas que estão em volta de você, né? Vai lhe fazer receber as bênçãos de Deus para facilitar a sua vida aqui, né? Assim como lhe trará, repetindo o que eu já falei, lhe trará condições para que você em outra aventura você já venha em um outro patamar de vida. Você pode atingir coisas que você queira, objetivos maiores, né? Porque você pode até buscar objetivos grandiosos, porque você foi merecedor dessas coisas de Deus. Então você vai atingindo, né? Pode ser que essas pessoas hoje que tenham grande influência aí no mundo, que sejam pessoas que mudem os rumos da humanidade, sejam pessoas que foram, né, que nessa vida vieram já com essa coisa, porque tiveram vidas anteriores, do qual foram crescendo, então atingiram o seguinte: beleza, você é uma pessoa que tem virtude e que nessa vida você poderá influenciar as pessoas de forma melhor, né, de forma mais importante. Claro que Fá também diz que às vezes a pessoa, aqui nesse ponto, né, ela tem a capacidade de influenciar as pessoas e ela pode buscar influenciar do lado errado, claro, e Fá mostra a natureza humana para isso. A gente o tempo todo, então mesmo que você seja uma pessoa lá elevadíssima, né, que você estaria em condição de influenciar não só as pessoas, só a família, né, mas também a humanidade como um todo, essa pessoa vire para o lado do mal, porque o tempo todo você é submetido a essas duas coisas aqui. Você tem que estar nesse lado do bem por opção, apesar de sempre vai o caminho
pior lá, né? Então isso está em Faz, está nos Odus, tem os Odus que falam dessas pessoas que se desviam desse caminho do bem, né? E vão para ser uma péssima influência, e o Obará tem isso, né? Que está explicado. Como eu falei, falo para todo mundo, o comportamento humano, né? A psicologia humana, né? A filosofia está nos Odus, tá certo? As histórias estão lá, refletem a pessoa humana, isso que às vezes é muito desafiador para o Bahá'u'lláh entender aquilo, que não está lidando com receitinhas de bolo para você fazer ebó. Os Odus nos ensinam a lidar com as pessoas, com a humanidade, né? De uma forma muito profunda, muito ampla, tá? Então, isso, esse tipo de coisa. Claro que estou fazendo aqui uma ilação, né? Claro que eu estou usando todas as informações aqui para te dar uma interpretação minha. Olha, ao galgar essas escalas de Deus, essas bênçãos, né? Você vai poder atingir no momento que você ganhe de Deus um papel, seja merecedor de obter de Deus um papel maior, né? Para poder influenciar. Isso, eu estou falando essa relação baseada só no que eu acho? Não, isso está em Otuá, né? Em Otuá mesmo, é que traz essa coisa pra gente. O que eu estou fazendo é usar esse conhecimento para dizer o seguinte, para olhar para o mundo real e dizer o seguinte, cara, como você tem pessoas, né, que têm hoje capacidade de influência diferente, posso dizer que essas pessoas que às vezes têm um destino dela ter conseguido uma posição, pode ser que sejam umas que galgaram naturalmente aquela posição. Estou dando uma coisa, uma interpretação minha da forma como o mundo funciona, tá certo? As principais mensagens de Deus pra gente, né, nesse sentido da vida, o mal é isso, seja bom, tenha um bom caráter, né? Isso acelera a sua jornada do herói. A jornada do herói é aquela que você busca, né? A vida é uma jornada do herói, nós somos um herói, né? Que busca superar, recuperar. Então a jornada do herói está lá, a jornada do sacrifício, né? Da doação, é isso que está lá. E seja sempre gentil e generoso com as pessoas, tá certo? O retorno financeiro, essa parte assim, ela vai ser o resultado do seu esforço que vai trazer isso e que vai lhe recompensar. Então nunca, como a gente fala assim, né, a prosperidade não é você ter muito dinheiro, a prosperidade é você realizar o seu objetivo, você realizar aquilo que esquenta a sua alma, aquilo que você se estabeleceu para fazer isso que é prosperidade, quando você está satisfeito, feliz com você mesmo, independente de você estar ali, né, tomando água, cachaça ou champanhe, isso não importa, tá certo? Né? O que importa é o que você realiza dos objetivos da sua alma, né? E nesse contexto, né, eu estou falando do lado aqui o mal, que é o mal humano, que é a questão do que acontece por acontecer, faz parte dos nossos percalços, dos nossos desvios, aqui o mal teológico, né, o mal divino que nos faz buscar esse caminho. Bom, o que eu queria também não funcionou aqui, só um momento, peraí. A última coisa que eu queria falar, dentro desse conceito do que é o mal, é a questão do diabo, né? Tem muita gente, né, principalmente os católicos, associam o mal ao diabo, né? E isso é uma visão muito equivocada, cara, muito equivocada, eu acho errada que você conviver com isso. Por quê, né? Primeiro porque, assim, eu não sou um grande conhecedor do catolicismo, né? Tenho algum conhecimento, né? Eu já fui formado nisso, né? Estudei e me interesso, mas eu não lembro, eu lembro com seriedade, eu lembro de ver o diabo na Bíblia, né? Ou seja, eu não lembro de ver o diabo, não como as pessoas falam aí, e muito pouco, né? Eu não lembro de ver essa figura do diabo na Bíblia aterrorizando as pessoas e afetando elas. Eu vejo sempre o diabo como uma invenção bem posterior, né? E hoje em dia as pessoas, né, têm uma visão teológica que associam, os evangélicos são assim, né, muito focados nisso, associa o mal que você faz ao diabo, ou seja, que o diabo estaria tentando você, então ele seria o responsável pelo mal que você faz quando você faz alguma coisa de errada, quando você faz alguma coisa ruim. Isso foi, na realidade, é o diabo que está te afetando. Essa é uma visão que eu acho equivocada, que as pessoas não deviam explorar essa visão. Primeiro, como eu falei, eu quis só dizer que eu não lembro de ver na religião deles essa referência, né, dessa coisa. Pelo contrário, né, eu vejo muito mais lá uma similaridade com o que eu falei com você, daquela figura de Olodumare, de Deus, de Elenini, de Orumilá aqui e de Orixá. Eu vejo muito mais esse equilíbrio, né, e essa coisa lá, mas tudo como parte do mesmo contexto, né, não de contexto separado. Eu já estudei, eu já dei até uma referência no livro sobre isso, né? Eu já estudei isso em outras religiões, e esse conceito desse demiurgo, né, do arquiteto do mal, né, tem em outras religiões, e sempre com esse contexto do compor o conjunto e não ser o culpado pelo o mal que assola para tirar as pessoas, né?
E qual é o ruim disso? Porque se você estabelece que o diabo é o culpado pelas coisas que você faz, e que o mal no mundo existe porque é o diabo, vem aquela discussão teológica, né, de por que Deus permite que o diabo exista. Né? Ah, não sei o que está acontecendo. Então existe um drama teológico enorme dos católicos com isso, né? Porque Deus permite aquilo, se ele poderia ser tão bom. Aí os católicos fazem uma volta imensa para poder justificar isso, e isso aí, cara, nunca desce, né? Nesse contexto que eu falei aqui já é um pouco diferente. Mas nesse sentido, é o que eu estou citando o diabo, porque se você fizer isso, o que vai acontecer com você, né? Você vai, se você culpa o diabo pelo mal que você faz, qual é a sua ação? A sua ação, sim, tá? Então eu vou ser uma pessoa religiosa, ficar rezando, para que o mal saia, o diabo saia de mim naquele momento, e aí eu fico bem. Ou seja, como se você sempre fosse uma pessoa bem, e quando você faz alguma coisa ruim é porque o diabo fez você ser ruim. Esse é um conceito ruim, né? Porque não existe, eu não vejo um incentivo nesse conceito de você melhorar como pessoa humana. Eu vejo você uma pessoa ficar se dedicada àquela religiosidade para você ficar o tempo todo afastando o mal e culpando o diabo pelo mal que você faz. E eu acho que não é pelo menos nessa religião não diz isso, e eu acho que é uma orientação muito melhor você entender que o mal humano é uma coisa que acontece pelo desvio das pessoas, o mal teológico está ali te forçando a ser o melhor, né? E que você sim é o responsável pelo bom e ruim que você faz, e você deve procurar fazer a coisa melhor, né? E que o que importa é o julgamento final da sua vida como um todo, e que você pode, né, corrigir seus atos ruins por atos bons, e no final vai valer a soma disso tudo, e não ficar esperando ali. Ou seja, você vai viver e você vai ser algo que você vai renascer, mesmo que você tenha uma parte de punição de Deus lá, mas você vai recuperar e não vai passar o resto da sua existência no inferno. Eu acho que esse contexto teológico, você estabelecer que pessoas que pecam, pessoas ruins, vão passar, né, são atraídas para o inferno para ficar o resto da sua existência sofrendo, é uma perspectiva muito ruim para a pessoa conviver com uma religião. Uma mensagem de Deus, uma mensagem de uma religião muito ruim. Eu não vejo muita lógica nesse tipo, né? E não vejo no que ajuda, né? Como eu falei, eu vou repetir, né? Vou retomar aqui. Eu não vejo como esse conceito do diabo está ser o seu responsável, contribui para que você seja de fato uma pessoa melhor. Tá? Eu não vejo como esse conceito de você atribuir o mal ao diabo como algo que vai te fazer melhor com as pessoas que estão em volta de você, de querer ser uma pessoa melhor. Vai te fazer querer ser uma pessoa mais religiosa, tá muito mais perto de um padre, para ficar sendo absolvido de pecados e de ir lá de ser punido, de ser punido religiosamente, do que você querer naturalmente ser uma pessoa melhor. Então, eu não acho que contribui isso. E acho pelo contrário, como estou dizendo, né, não contribui não. Eu acho que prejudica a sua condução da sua vida, né? Então, só para encerrar agora, final, fechando isso tudo, né, que eu queria dizer para vocês é o seguinte: por que Deus permite que o mal exista no mundo? Por causa disso tudo que eu falei para vocês. O mal faz parte dessa aí. E existe alguns aspectos do mal, quando a gente diz o mal, quando você separa o mal em dois pedaços, você entende que existe uma parte ali que possa ser até supernatural teológico, você entende que na realidade aquilo tudo está contribuindo para você ser uma pessoa melhor. Mas esse lado aqui, de fato, são percalços que você pode seguir e que não existe essa garantia de sucesso contínuo. Então, eu acho que agora a mensagem final de Fá é, né? Deus está aqui, né? Depois disso tudo, mas e daí, né? Por que você falou todos esses 40 minutos falando aqui? Porque é o seguinte, né? Tudo na sua vida pode ser consertado, você sempre pode recuperar. Deus está sempre disponível, sempre pronto a lhe ajudar. Assim como o que Deus quer de você é que você dê o seu melhor. Então, se você está passando dificuldade, se você está sofrendo, se você está sentindo desolado, se você está depressivo, que eu posso dizer para você, isso aí é parte normal da sua vida, e que sim, mas existe sim saída para isso tudo, e que você pode buscar essa saída em Deus, você pode buscar a saída em Fá, a orientação, para você poder recuperar e aquela sua vida ser recuperada sempre para o melhor. Que você não deve entender que essas coisas são definitivas, que aquilo ali você está condenado àquilo, você não está condenado a ser infeliz, você não está condenado a sofrer, você não está condenado a ser o mal. Você pode sim sair desse caminho a qualquer momento e se transformar numa pessoa melhor, e Deus estará sempre com a mão estendida para lhe ajudar, através de Orixá, através de Orumilá, através de Fá, e como também estará o tempo todo
lhe testando para que você faça essa opção pelo bem, mas porque você quer aquela opção, e não porque você tem medo das consequências do que você vai sofrer, tá certo? Essa é a perspectiva de esperança. Eu queria terminar dizendo o seguinte: é muito importante você ter esperança na vida. Tenha esperança na vida. Por pior que seja a situação que você está passando nesse momento, como você se sinta, que você acha que você está perdendo a sua vida, não tenha esse sentimento de vida. Não jogue uma vida fora, né? Não desista da vida. Esperança é uma coisa que você deve ter, e Deus lhe dá essa esperança através desses instrumentos todos. Acredite nisso, procure Deus, procure a religião, procure e faça um caminho para ajudar, mas existe dentro das religiões outros caminhos para você se encontrar, para que você consiga recuperar esse caminho. Nunca desista da sua vida, nunca desista de Deus, nunca desista das pessoas, não duvide das pessoas. Deus quer que você confie nas pessoas, que você seja uma pessoa bem-sucedida, sendo uma pessoa boa com todo mundo, tá certo? Então, é a minha mensagem final que eu queria dizer sobre o mal, sobre esse setor, é o seguinte: é a esperança, é para isso que isso tudo existe, tá bom? Abraço a todos.